Banhados pela luz fantasmagórica do amanhecer, Sunny e Kai caminhavam pelas ruínas da cidade amaldiçoada. A noite se afastava lentamente. Seu recuo fazia um deles se sentir mais seguro, enquanto o outro se sentia inquieto sem o véu familiar da escuridão que o protegia do mundo. Quase me esqueci de como este lugar fica melancólico quando o sol está alto. Ao longe, as ondas do mar escuro cessavam seu ataque incessante contra as muralhas de pedra da cidade antiga. Essas muralhas resistiram a milhares de anos de desgaste e abuso sem permitir que sequer uma gota de água negra penetrasse. Sunny suspeitava que elas permaneceriam intactas por mais 1000 anos. Sentindo-se repentinamente desconfortável, ele virou a cabeça para o oeste e avistou a silhueta distante da Torre Carmesim. A estrutura ameaçadora pairava sobre a costa esquecida como um mau presságio, anunciando a ruína a qualquer um que ousasse se aproximar. Talvez não. Sunny escolheu um caminho complicado e sinuoso para chegar ao castelo. Kai, que conhecia menos a cidade amaldiçoada, simplesmente a seguiu. O charmoso jovem estava alerta e concentrado, com o arco pronto para disparar flechas a qualquer momento. Tiveram que contornar muitas áreas onde se sabia que criaturas particularmente aterrorizantes habitavam e caçavam, avançando lentamente. Mesmo assim, era melhor prevenir do que remediar. Em certo momento, Sunny ergueu a mão, gesticulando para que seu companheiro parasse. Ele olhou para o horizonte com uma expressão de profunda preocupação no rosto. Kai olhou para ele e sussurrou. O que é? Sunny levou um dedo aos lábios antes de responder. Escute. Logo, ouviram um som estranho que lembrava um choro abafado e dilacerante. Era como se houvesse uma mulher chorando na névoa à frente deles, aproximando-se lentamente. Seus soluços trêmulos fizeram os dois adormecidos estremecerem. Kai olhou para ele e perguntou sem muita convicção. Qual a probabilidade de ser realmente uma garota humana? Sunny deu-lhe um sorriso torto. Baixo. Sem precisar discutir, eles se esconderam atrás de uma grande pilha de entulho e esperaram. Encostando-se às pedras frias, Sunny enviou sua sombra para escalar o prédio e observar as ruas ao redor. Kai viu a sombra partir com um olhar perplexo, piscou algumas vezes, mas não disse nada. 1 ou 2 minutos depois, Sunny olhou para ele e perguntou. Onde estão suas flechas? O jovem encantador hesitou, depois disse. Normalmente, eu carrego uma aljava com algumas dezenas de flechas que foram especialmente feitas para mim por um dos melhores ferreiros do castelo. Mas os cavalheiros que me colocaram naquele poço, que descansem em paz, não tiveram a gentileza de me deixar trazê-la. Sunny lançou-lhe um olhar divertido. Então esse seu arco é realmente inútil. Kai hesitou por alguns instantes antes de responder. Eu também tenho memórias do tipo flecha. Quantos? O elegante arqueiro baixou o olhar, constrangido. 2. Isso será suficiente. Sunny ficou em silêncio por um instante e depois respondeu em tom monótono. Não. Acho que isso não será suficiente. Lá fora, na neblina, sua sombra observava a criatura que vinha produzindo aquele choro dilacerante. Não era uma menina humana. Uma besta enorme de 4 patas caminhava pela névoa da manhã. Sua carne estava podre e emaciada, pendendo dos ossos como um casaco esfarrapado. Sunny conseguia ver claramente os arcos brancos de suas costelas através dos buracos na pele apodrecida, a escuridão antinatural escondida atrás delas, e as poderosas mandíbulas do crânio parcialmente exposto, semelhante ao de um cão, repletas de dentes aterrorizantes. Não era preciso ser gênio para entender que aquela criatura horrenda era um dos mestres caídos da cidade em ruínas. Enquanto ele observava, a besta abriu a boca e soltou outro longo soluço, semelhante ao humano, depois parou e escutou, como se esperasse uma resposta. Como nada aconteceu, baixou a cabeça e continuou lentamente seu caminho. Por sorte, embora seu esconderijo fosse relativamente próximo, não estava exatamente em seu caminho. Se nada mudasse, os decaídos passariam por ele sem sequer notá-los. Eles só precisavam esperar. Sunny suspirou. Teremos que ficar aqui por pelo menos 10 minutos. Fique à vontade. Mais uma vez, Kai não perguntou nada, simplesmente acreditando na palavra de Sunny. Parecia que sua estranha habilidade de detectar mentiras fazia com que o charmoso adormecido fosse menos propenso a fazer muitas perguntas. O que, na opinião de Sunny, era uma qualidade maravilhosa. Sem nada para fazer a não ser esperar, eles tiveram um tempinho para descansar e recuperar o fôlego. Sunny invocou a fonte infinita e tomou alguns goles de água fria e doce. Percebendo que Kai o encarava, hesitou, mas então lhe entregou a bela garrafa de vidro. O jovem encantador bebia avidamente, como se estivesse morrendo de sede. Pensando bem, sentindo-se um pouco culpado, Sunny perguntou. Quando foi a última vez que te deram água? Kai afastou-se da garrafa, limpou os lábios e sorriu com puro deleite. Há 2 ou 3 dias, eu acho. Muito obrigado. Ele devolveu a garrafa e olhou para Sunny com curiosidade. Ei, Sunny, posso te perguntar uma coisa?
Sunny ficou tenso e lançou um olhar sombrio ao charmoso arqueiro. Você pode. Seus olhos, no entanto, davam a entender que não deveria. Mas Kai ou não percebeu o olhar ameaçador ou não se incomodou com ele. Você veio à Costa Esquecida neste último solstício, certo? Sim. Sunny prendeu a respiração, tentando adivinhar o que o adormecido lhe perguntaria. Como eles haviam sobrevivido no labirinto? Por que ele havia abandonado o castelo? Como ele havia sobrevivido nas ruínas? Cada uma dessas perguntas poderia potencialmente levar a um desastre. Kai inclinou-se para a frente com entusiasmo nos olhos, hesitou por um segundo e então disse: Qual é o videoclipe mais tocado nas paradas musicais neste momento? Sunny piscou. O quê? Aquilo definitivamente não era o que ele esperava ouvir. Percebendo que o charmoso jovem o encarava com expectativa, ele se mexeu e respondeu com um pouco de incerteza. Isso, eu não faço ideia. Kai suspirou, visivelmente desapontado, mas de repente sorriu novamente. O sorriso era amplo e deslumbrante. Posso lhe fazer outra pergunta?